Olá pessoal, tudo bem? Ah, a, a última aula, né, eu dei uma ideia geral do que seria o nosso projeto. Então hoje nós vamos começar e enquanto nós vamos desenvolver, nós vamos aprender algumas coisas, tá? Então eu vou estar ensinando. Já está disponível lá uma aula em que a professora Marilene fala sobre os atributos do HTML. E agora aqui no projeto, enquanto nós vamos desenvolver o projeto, nós vamos avançar em algumas situações e eu vou estar ensinando tanto HTML quanto CSS enquanto a gente está fazendo, né? Então nós vamos ver só alguns conceitos, depois eu vou partir para uma prática para a gente aprender a fazer alguma coisa e sempre que precisar eu volto e ensino, mostro alguma coisa necessária aí para a gente estar dando continuidade, ok? Primeira coisa que a gente tem que aprender é que o HTML, a função dele, né, é fazer o layout ou a estrutura do seu site, né? Ele tem o conteúdo no sentido de ter os textos, ter o que vai aparecer, a estrutura básica do que vai aparecer, mas ele não se preocupa com a forma, né? E existe dentro do HTML5 principalmente, né, que surgiu com o 5, o que a gente chama de web semântica. O que é web semântica? Web semântica são alguns elementos HTML específicos para uma determinada pedaço ou estrutura do teu site. Tá? Então, ele oferece esses elementos, então são os elementos semânticos, nós vamos ver. Ele é feito para representar alguma coisa. Veja, eu sou obrigado a usar? Não. Eu posso usar, vou estar ensinando, a gente tem um outro elemento que separa esses blocos, esses trechos, que ainda a gente vai continuar usando, só que dentro de um conceito mais, vamos dizer assim, mais novo, mais moderno de programação para web, para a questão de sites, portais, a parte do front-end, né? Eu deveria, né, usar esses elementos de web semântica. Isso facilita, inclusive, as máquinas de busca, a organização e o entendimento dos pedaços, das partes que compõem o meu site, tá? Então, vamos ver quais seriam, né? Então, ele vai informar pedaços dele. O cabeçalho, não aquele cabeçalho que a gente viu inicialmente de estrutura, que fica os elementos não visíveis do site, mas o cabeçalho do meu site. Normalmente o cabeçalho contém um menu, logotipo da empresa, coisas desse tipo. E aquilo se repete na maioria das páginas, né? Então eu vou ter um elemento HTML, um tag HTML que me diz qual é o cabeçalho. Um outro, né, eu vou pegar lá no conteúdo inverso, é o rodapé. O rodapé também é um elemento que normalmente você acaba repetindo em todas as páginas que compõem o teu site. E o rodapé também é um elemento que tem indicativos, normalmente informação de copyright, direitos autorais, é, informações de links, redes sociais, tem algumas coisas que a gente acaba configurando ali que é meio que padrão. Então eu tenho um tag HTML que diz que aquele trecho é meu rodapé. Tem um outro para menu, para dizer que aquele trecho, aquilo que eu estou escrevendo é o meu menu, tá? E assim sucessivamente. Basicamente aqui, né, mostrando, então tem o cabeçalho, é o tag header, tá? Lembrando, ó, o que é aquele que não é visível é o head, né? Ele é onde eu coloco os elementos que não vão aparecer na página, né? Aqui, o header, ele está dentro do body. Tudo isso aqui vai estar dentro do meu body, aquilo que vai aparecer no navegador. E aí, para indicar que é o cabeçalho, é o reader. E aí você tem o nav, que é para indicar que é o meu menu. Então, tudo que eu fizer de menu fica dentro da tag nav. E aí você tem, deixa eu dar uma pulada aqui, né? O footer, que eu comentei com vocês, que indica o que? O rodapé, né? E aí, eu tenho um elemento, não está representado aqui, que envolve esse amarelinho, que é o section, que é um elemento chamado main.
O main indica a parte principal do teu site, ou aquele conteúdo mais central do site. Nem todos usam o main, mas também é um elemento da web semântica que pode ser utilizado. Então eu vou lá e coloco que aquele pedaço, a partir daquele ponto, é o meu elemento central ou o meu elemento principal do site, é o main. E aí você tem o section, que são seções ou pedaços do meu site. Se vocês recordarem aquele modelo que eu mostrei, ele tinha vários pedaços. Cada pedaço é uma section. E eu posso ter dentro da section, isso principalmente quando você tem tipo um blog ou coisa do tipo, que você tem muito texto, o article. São artigos, né? Seriam trechos, parte escrita. Né? Isso é muito usado principalmente quando você tem blog ou muito texto dentro do teu site. E o aside, que é quando eu tenho elementos que eu vou colocar na parte lateral do meu conteúdo. Então, quando eu tenho elementos que ficam na lateral, normalmente você usa essa tag aside para indicar que estes caras aqui que eu estou colocando dentro do aside vão ficar na lateral do meu site. Não precisa ser necessariamente no lado direito, pode ser no lado esquerdo, depende da organização que você queira dar, ok? Então, lembrando, né, o header é o bloco que tem os elementos de cabeçalho, que pode ser logo, o nome do site, pode ter campos de busca, pode ter uma imagem, aí vai dependendo do que você queira colocar como cabeçalho. Tá? Isso vai variar muito do layout que você quiser montar, né? Se a gente lembrar daquela aula que nós vimos sobre profissões, né? É o web designer que estabelece isso aqui, ok? Muitas vezes, né? Como a gente trabalha como freelancer, a gente trabalha de forma individual e criando toda a solução, você acaba sendo meio que um web designer. Então você estabelece uma proposta do que vai ter no teu cabeçalho. Aí tem um nav, que normalmente é os menus. O meu nav pode estar até dentro do meu header, tá? Ele não precisa ser um elemento separado. Ele pode até estar dentro do meu cabeçalho. Normalmente o menu a gente também repete em todas as páginas, então isso também é muito comum. A section, que é um elemento genérico, algo que vai ter meus conteúdos, são aqueles pedaços do meu site, principalmente nessa layout mais moderno que a gente chama de one page ou landing page, que você coloca praticamente tudo numa única página. É o formato que nós vamos estar fazendo do nosso projeto, ok? O article, como eu falei, ele normalmente é usado para grandes blocos de texto. É simplesmente uma identificação para isso, tá? O aside para os elementos laterais, que se você for ter no teu site, tá? Ele não é algo, vamos lembrar daquele layout que eu passei para vocês. Não é duas colunas ou três colunas que eu vou fazer que eu uso aside. Não, o aside é quando eu tenho um elemento isolado, um elemento separado. Pegando algo que quase todo mundo está sempre mexendo, que é o Facebook, eu tenho no centro os posts e eu tenho numa lateral uma série de informações e numa outra lateral, normalmente, aparece as pessoas que estão conectadas, algumas propagandas. Esses dois elementos são a side. Não é que ele tem três colunas, porque esses três elementos do Facebook, eles não estão interligados, não é o mesmo conteúdo. Então eu tenho no centro meu feed line, que é o que está sendo postado aparecendo para mim, e eu tenho dois asides. Então o aside também não precisa ser um, pode ser mais de um, ok? E só indica que aquilo que está dentro dele vai ficar na lateral do meu site, ele vai ter algum tipo de utilização. Tá? E o footer, o footer, né? Que é o meu rodapé.
Bom, isso nós vamos ver conforme a gente for desenvolvendo, com mais calma, é só para vocês entenderem que existem esses elementos e que isso é chamado de web semântica. E agora, nós temos uma estrutura básica que nós usamos para todo e qualquer site que nós vamos fazer em HTML, tá? Quando eu vou trabalhar, vou fazer um projeto que envolve, por exemplo, uma parte de back-end, isso pode mudar um pouco, mas ele muda alguns conceitos, mas não é, não é uma mudança tão radical em cima do que nós vamos ver agora. Então, normalmente eu tenho uma pasta principal que é a minha pasta de projeto. Esta pasta principal, esta pasta de projeto, que você pode dar o nome que você quiser. Meu primeiro projeto, porque é a primeira vez que você está fazendo. O nome do domínio que você está desenvolvendo. Eu estou fazendo um site para um cliente. Eu posso pôr o nome do domínio dele aqui, que é aonde vai estar, né? Que é, que é a informação da web para aquele cliente. Então pode ser o nome que indica algo que você saiba o que é, né? É, se você puser só projeto do que, de quem, né? Vamos lembrar, vocês estão estudando, mas depois vocês vão virar profissionais, vão estar trabalhando. Então você tem que ter uma regra, uma forma de organização, tá? Então, por exemplo, eu não sei se eu estou com o meu aberto, não. Eu vou. Eu vou abrir aqui para vocês o meu gerenciador de arquivos, só para mostrar para vocês como que é, né? Ele é um pouquinho diferente, tá? Quem achar estranho, eu trabalho com Linux na minha máquina, então ele não é bem o Explorer que vocês estão acostumados no Windows, tá? Mas a ideia é igual. Então, por exemplo, vamos pegar aqui do Instituto, que eu trabalho aqui, aulas práticas. Então, eu tenho uma pasta que eu coloco todas as minhas aulas práticas aqui. E aí eu tenho uma pasta para cada disciplina. Então, no nosso caso, LW1, aí eu tenho aula básica, que é aonde eu estou montando o nosso projeto, tá? E aí tem a estrutura que eu vou mostrar lá para vocês. Quer ver lá? Pasta CSS, que vai ter o meu arquivo de CSS, já vamos falar sobre ele, tá? Qual a finalidade do CSS, para que ele serve, né? No que ele é usado, ok? Então eu vou ter a minha pastinha do CSS, vou ter a minha pastinha de imagens, a gente deixa todas as imagens numa pasta. Então normalmente ela chama imagens ou IMG, é algo que lembre o que é, tá? Vamos já pegar uma mania do seguinte: eu não dou nome sem nenhum significado, ok? Senão fica até meio sem sentido e alguém que for pegar não vai entender, né? Meu CSS eu vou lá e chamo de abobrinha. Aí o cara vê uma pasta abobrinha no meu projeto, que é isso aqui? Né? O cara tá fazendo um projeto de HTML ou uma receita de alguma coisa. Então o pessoal fala: você pode pôr com o nome que você quiser, só tem que seguir algumas regras. A questão é, profissionalmente, todos os nomes têm que ter um significado. Então a pasta CSS é porque vai estar a minha pasta, ali vai ter meus arquivos CSS, que são os arquivos que configuram o visual do meu site. A pasta IMG ou imagem ou imagens é a pasta onde vai estar todas as imagens, figuras que eu vou usar dentro do meu site. Então tá tudo ali. E aí a última pasta, que a gente cria, mas a gente não vai usar, pelo menos no primeiro módulo, é a pasta JS. A gente vai acabar usando neste projeto que eu falei para vocês, que nós vamos colocar uma pronta, nós não vamos programar para fazer o efeito do parallax, que é o JavaScript. O JavaScript dá algum dinamismo, algum efeito no meu site, e aí eu ponho ali o arquivo que tem os comandos, a programação em JavaScript. Tá? Essa é uma organização básica, que é a organização, inclusive, que vocês veem aqui. Ok? Então eu já criei a pasta CSS, está vazia por enquanto. Pasta imagem, também está vazia.
e a pasta JS, que é JavaScript, tá? Isso é para vocês terem uma noção. Então, vamos pegar algo, mas isso aqui não é profissional, então eu vou mostrar um profissional. Eu tenho uma pasta developer, aí eu tenho uma pasta web, né, que eu também trabalho desenvolvimento usando algumas coisas de WordPress e algumas coisas desktop, etc. Aí aqui eu tenho as pastas aí, olha só, cada pasta é um projeto, mas ele está referente a um tipo de uh, domínio ou a empresa que eu estou mexendo. Então, por exemplo, vou pegar uma que eu tenho aqui montada, Parceiros do Lar. Aí eu tenho as imagens aqui, são as imagens gerais que foram passadas, por exemplo, logotipo da empresa, o site está aqui, site. Por que eu não pus um outro nome diferente? Porque é o site daquele cara que eu pus antes, então eu não preciso voltar a repetir o nome dele como o domínio. E aqui dentro eu tenho aquilo que vocês viram. Tá? Ele tem coisa a mais porque eu uso alguns recursos para dinamizar a página, né, para dar alguns efeitos a mais na página, e eu coloquei aqui. Então, eu uso aquela estrutura básica com alguns recursos a mais. Então, se eu for agora, por exemplo, no Clube dos Generais, vocês verem, eu tenho lá o site, eu tenho dois, eu tinha feito um inicialmente com uma proposta e nós mudamos. Pode ver que aqui mudou um pouco mais. Por que aqui mudou? Porque aqui eu já estou usando PHP, já tem back-end. Então ele muda. Aí dentro da pasta Asserts eu tenho lá CSS e MGJS. A estrutura muda um pouco porque eu já estou trabalhando com back-end. Então eu tenho algumas alterações. Se eu for no novo, tá? Eu peguei aqui que eu tá aqui já mudou novamente. Por que aqui eu mudei? Pus tudo em resources e não tem as imagens, por exemplo, tá? Em público, tá? Só para vocês começarem a entender algumas mudanças de estrutura. Por que essa estrutura está diferente? Porque esse site eu estou fazendo com um framework, vocês vão aprender lá no terceiro módulo esse framework, PHP, que é o Laravel. O Laravel ele tem uma estrutura própria, então eu já aqui comecei a montar dentro da estrutura que ele usa, para na hora que eu jogar junto tudo dentro do Laravel, para utilizar o Laravel, eu trabalho com o PHP como back-end, eu já tá com quase tudo preparado e não ter que reorganizar o meu HTML. Então vejo que toda a estrutura, ou você tem uma estrutura universal, que é essa que nós vamos estar trabalhando, aqui, que todo site HTML, CSS puro trabalha desse jeito, tem essa estrutura, ou se você for usar um back-end diferente para trabalhar, pode ser que ela mude em função do que? Do back-end que exige? Não, só se eu estiver usando, por exemplo, um framework, como eu citei, o Laravel. Aí ele tem uma estruturinha diferente, então eu tenho que seguir essa estrutura. No segundo módulo, vocês vão aprender, por exemplo, uma ferramenta para trabalhar, montar o front-end, que é o React. O React, ele também tem uma estruturazinha um pouco diferente em função do framework React, tá? Então, vão acostumando que isso pode acontecer, mas eu sempre vou ter uma pasta CSS, sempre vou ter uma pasta image, sempre vou ter uma pasta JS, que é para o JavaScript, ok? Então, essa estrutura nós vamos estar usando. Então, agora, neste momento, você pode pausar o vídeo, eu aconselho, vai lá, abre o Explorer, organiza como você quiser. Eu aconselho, eu não gosto muito de usar o desktop para colocar as coisas, tá? Encher aqui teu desktop de pastas ou de coisas. Tem gente que curte, fica para cada um, mas você pode escolher o desktop ou a pasta documentos. Você vai lá, eu aconselho assim, cria uma pastinha LW1, porque a gente não vai ter só um projeto. Cria uma LW1, cria uma pasta para o seu projeto. Eu chamei de aula básica, aproveitei uma pasta que eu tinha aqui. Você pode chamar de projeto 1, projeto responsivo, primeiro projeto, não interessa. Aí dentro dele você vai criar essa estrutura, uma pasta CSS, uma pasta IMG e uma pasta JS. O arquivo não se preocupa,
que eu vou, inclusive, vou apagar, a gente vai recriar esse arquivo novamente, tá? Para a gente fazer as etapas, tá? Para ensinar vocês aí a criar usando o, o editor de texto, tá? Então, pausem, façam isso, aí voltem que nós vamos começar a trabalhar, ok? Bom, como eu falei, eu vou dar uma apagada nela aqui, ó. Vou apagar esse arquivo só para a gente não ter nada lá. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou atualizar aqui. Ó, beleza. Então agora eu estou no meu Visual Code, tá? Lembrando, como é que eu faço aqui? File, Open Folder, né? Vou lá, entro, você vai entrar, vai abrir lá o teu Explorer, você vai lá entrar em documentos ou desktop onde você salvou, entre em LW1, né? O meu é aulas práticas, LW1, e aí eu vou abrir o que? Aula básica, é esse cara que eu quero. Aí eu ponho lá e ele abre para mim. Eu já tinha criado as 3 pastas, tá as 3 pastas aqui, ok? Bom, meu primeiro passo, eu vou criar a estrutura básica HTML para começar o meu site. Então, ó, eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu posso, uma é File, New File, ok? Ou você pode clicar aqui, ó, cliquei na área geral, cliquei, opa, e aí eu vou aqui, ó, New File. Aí o que acontece? Meu primeiro arquivo é o index.html, é o arquivo principal, é o primeiro arquivo, quando você está lá hospedado, você digita o domínio, ele vai atrás deste arquivo. Aí eu vou montar a estrutura básica. Qual é a estrutura básica? Lembra, falei isso que vocês têm que decorar, né? Menor, exclamação, doctype, HTML, para indicar para o navegador que eu estou usando HTML5. Aí eu vou abrir HTML, tá? Então, a minha estrutura HTML. Depois eu vou ter o head, que é o cabeçalho dele, o cabeçalho da minha página e onde eu vou pôr os elementos não visuais, né? Aí eu vou abaixo dele criar o body, que é onde vai ter meus elementos visuais. Essa é a estrutura básica. Isso tem que estar sendo criado sempre assim. Uma coisa que você pode pegar como mania, já que a gente está no Brasil, você põe lá o meta char 7 UTF-8. Por que eu faço isso? Para indicar que eu quero que ele utilize a acentuação em português. Ok? Aí o que mais eu tenho? Eu tenho o title, que é o título, aquele que sai na abinha lá do navegador. Tá? Normalmente aqui vem o nome do site que você está criando. Né? Eu não pensei ainda no que vai ser o meu site, a gente tem aquela proposta, mas aquele layout, né? A gente vai criar em cima daquele layout, mas eu vou vou construir sobre alguma coisa. Vamos dizer que eu vou falar sobre carros, então não, vou pegar outra, carro é batido, todo mundo faz, vou pôr de outra coisa, vou pôr assim, Best Aircrafts, faltou um i aqui, ou Airplanes, acho que Airplanes é melhor. Pronto. Os melhores aviões. Então vou criar uma pasta sobre esse assunto. O que vai aparecer lá, tá? Vamos ver como é que tá? Então é o seguinte, isso eu já comentei, né, do da extensão para fazer lá. Open Other Browser, senão o meu não funciona. Estou mandando abrir.
Aqui, deixa eu descolar aqui, porque senão ele vai atrapalhar a minha exibição aqui, que nós estávamos vendo, né? Já atrapalhou tudo, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Isso aqui é o que a gente vai ver depois. É, tá aqui, beleza? O que que ele mostra? Isso aqui. Mas não tá mostrando nada. Não tem nada, eu não pus nada, né, gente? Certo? Olha lá, só tem lá o Best Airplanes. Eu não pus nada dentro dele. Então, ele não vai me exibir nada, tá? Bom, beleza. Então, eu já tenho a estrutura básica, já tenho é, o meu, minhas pastas criadas, tá? E agora o que que eu vou fazer? Agora eu tenho que começar a configurar, colocar os conteúdos do cabeçalho, ó, os meta tags que a gente já conversou. Eu tenho que começar a colocar os elementos dentro da página e aprender como eu vou configurar esses elementos, tá? Só que isso nós vamos fazer no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo, ok? Então, até a próxima aula.